Boa noite, gente. Boa noite. Depois dessa oração aí, a gente vai começar a nossa aula falando um pouco sobre o demônio. Oremos, irmãos. Complemento nominal e adjunto adnominal. Se isso não for o cão, é o primo dele. Você já está no inferno, abraça o cão. Gente, a gente vai falar hoje sobre adjunto adnominal e vamos falar um pouquinho sobre o complemento nominal. Essa briga de foice aqui que existe, né, na gramática. Eu vou tentar ser o mais didático possível e, se puder, revejam essa aula. Eu mandei no grupo de vocês a aula, não sei se assistiram. Sim. Quem foi que assistiu aí? Sim. Boa. Fica mais fácil a gente aprender nossa aula de hoje. A gente falou lá, nós vimos falando desde o início da nossa aula de sintaxe que o adjunto adnominal pode ser representado pelo pana. Relembra para mim quem é o pana? E adjetivo. Essas quatro classes representam o pana. A saber, nessa frase você vai grifar comigo aí, que está no material de vocês. Os vários alunos cearenses. Alunos é o núcleo do sujeito simples. O os aponta para alunos. O os aponta para alunos aqui. Eu tenho um adjunto adnominal. Todo artigo exerce a função de adjunto adnominal. Eu tenho vários que aponta para alunos, é um pronome, função de adjunto adnominal. Tem mais material aqui, viu? Tem dois aí, ó. E cearense, que é um adjetivo que na sintaxe também exerce a função de adjunto adnominal. Continuando aqui nossa frase, nós temos 2, que é um numeral que se refere a concurso, que é o núcleo do objeto direto, e 2 é um adjunto adnominal. Nós estamos vendo aqui classes simples, que são os elementos do pana, pronome, artigo, adjetivo e numeral, que sem, entre eles, haver um verbo, serão chamados de adjunto. Todo mundo já aprendeu isso, não já? Sim? Sim? Sim. Nós vamos aumentar o nosso nível de conhecimento. A gente vai falar hoje sobre o adjunto, que é regido por preposição, o que a gente chama de conjunto. Nós sabemos que os elementos preposicionados formam conjuntos, que é uma preposição mais um substantivo. Eles formam conjuntos. E eu preciso que vocês avaliem. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Está dizendo aí, ó, quando a expressão vem em forma de locução, grife aí, gente, em forma de locução, você deve saber a que senhor ela serve. Grifa, em forma de locução, a que senhor ela serve. Ou seja, eu tenho que saber quando uma locução, ou seja, quando um conjunto houver, a quem ele completa o sentido. Se completar um verbo, será um complemento verbal. Observemos aqui essas 3 frases que eu coloquei no material de vocês. Calma, a gente chega já aí. O mundo precisa de árvores. Eu tenho uma locução aqui, que é preposição mais substantivo. Tudo bem? Aqui eu tenho uma outra locução, preposição mais substantivo. E aqui eu tenho outra locução, preposição mais substantivo. Lembre-se de que a locução é formada por preposição mais o que, candidato? Substantivo. Preposição mais substantivo, preposição mais substantivo. Quando nós chamamos de locução, nós queremos dizer que eles simbolizam uma unidade. 2 classes, uma única unidade. Lembre-se disso. Preposição mais substantivo forma conjunto. E eu tenho que saber, na sintaxe, a que ser, a que senhor ela completa. Nessa frase, o mundo precisa de árvore. Eu sei que de árvore completa quem? Precisa. Aqui é um verbo transitivo indireto e eu tenho um objeto indireto aqui. Sara gosta de árvore. De árvore completa quem? Gosta. Quem gosta, gosta de. Verbo transitivo indireto. Eu vou ter um objeto o quê? Indireto. O verbo cair, nós aprendemos que é um verbo intransitivo. Quem cai? Cai.
verbo intransitivo, e aqui é um adjunto adverbial de quê? De lugar. Adjunto adverbial de lugar. Se completar um verbo, vai ser um complemento verbal. Você nunca deve ter dúvida, isso aqui é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? Adjuntos e complementos não completam verbos. Se a locução, ou seja, o termo preposicionado, completar um verbo, ou vai ser objeto indireto, ou vai ser adjunto adverbial. Uma dessas duas coisas. Se for coisa, pessoa, aqui não é pessoa não, mas são coisas, poderia ser uma pessoa, objeto. Se for uma circunstância, advérbio. Circunstância de tempo, modo, lugar, pergunte. E a preposição. Aí tem vezes que ela não completa, ela não faz referência ao verbo. Ela tem como ela pegar, assim, para ser essa preposição, para ser um objeto direto, com preposição. Aí seria um objeto direto preposicionado. A gente não vai ver isso agora, porque é pouco cobrado e é mais complexo. Poderia. Existe sim. Só que a preposição no objeto direto preposicionado não é pedida por ninguém. Ela é expletiva, eu posso retirar sem nenhum problema. Por exemplo, eu amo a Deus. Quem ama, ama alguém. O verbo é transitivo direto e esse a no a Deus aí é simplesmente irrisório, é uma fossilização da linguagem. Não precisa, é expletivo. Mas a gente fala sobre isso depois, tá? Lembrando, de árvore e de árvore, todos eles estão completando o que, candidato aqui? Verbos. Isso aqui pode ser um adjunto adnominal? Diga, não. Pode ser um complemento nominal? Não. Nome é diferente de verbo. Verbo é uma coisa na gramática, nome é outro. Adjunto adnominal completa nomes. Complemento nominal completa o quê? Nome. Se estão completando verbos, tudo que não for verbo é um nome. Entenda isso. Não confunda objeto indireto com um adjunto ou um complemento nominal. Tá certo? Sim, professor. Eu vou devagar aqui, porque as coisas podem piorar. Mas eu vou bem devagar, se bater dúvida, tire. Não fique com ela para você. Vejamos. No material de vocês aí, acompanhe comigo. O adjunto adnominal é exercido pelo PANA, pronome, artigo, adjetivo, numeral, mais locução. Estão vendo aí a locução? O que é que o adjunto adnominal completa? Vamos grifar, porque eu quero que você pingue sangue aí, vai. Numeral, substantivo concreto e abstrato agente. Prestou atenção? Para ser adjunto adnominal tem que completar o quê? Numeral, substantivo concreto e abstrato agente. Para ser complemento nominal, apenas... Ou seja, o complemento nominal sempre vai existir com uma preposição. O adjunto não. O complemento nominal sempre tem preposição. Eu vou fazer um bizu aqui na lousa. E ele completa quem? Asa, não é ava, asa. Advérbio, substantivo e adjetivo. Vamos dar uma olhadinha aqui, por gentileza. Eu posso dizer o seguinte, olha. O adjunto adnominal, ele completa quem? Três elementos. Ele completa numerais substantivos, milhão, bilhão. Substantivo. É bom que você copie esse bizu aqui, viu? Aqui é do complemento adjunto. Substantivo concreto e substantivo abstrato com ideia de agente. Copia aí. Isso aqui é o bizu da diferença. Oi? Eu vou mostrar, viu? A gente vai analisar em exemplos. O complemento nominal, nesse caso, também completa 3 elementos. Completa o asa.
adjetivo, verbo e o advérbio, né? Não é verbo não, é substantivo. Substantivo abstrato. Abstrato de forma paciente. Quero que você copie, porque eu preciso fazer aqui umas diferenciações nesse roteiro que eu fiz aqui com vocês. Para ser adjunto adnominal, gente, ele tem que completar o quê? Numerais, substantivo concreto, substantivo abstrato agente, NSS. Para ser complemento, adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, é o asa, a gente chama de asa. O problema aqui entre os dois é porque a banca vai cobrar de você a diferenciação de complemento para adjunto. Para que você pense comigo, na diferença entre ambos só vai acontecer, eu vou colocar aqui essa observação, OBS. OB, que é só uma observação aqui. OB é abreviação de observação. Vou botar OBS porque é mais de uma. Tá? Observação. Primeiro, a dúvida só quando preposicionado. Preposicionado. Se o termo não tiver preposição, vai ser adjunto sem problema algum. Essa é a minha primeira observação. Segunda. Estão copiando? Não, meu filho. Usa a mão para outras funções. Olha aí, ó. O pessoal já tá de maldade aí. Não é não, risadinha? Olha, eu me esqueci aqui o que eu ia dizer. Veja, a dúvida, o grande embate entre complemento e adjunto vai ser feito aqui nessas observações que eu fiz. O embate, a dúvida na prova da IDECAM, do IBFC, qualquer prova que você vai fazer que cobre complemento e adjunto, estão nesses dois pontos. Qual é o primeiro tópico de dúvida? Quando o termo está preposicionado, geralmente a preposição de. E o segundo, quando ele se refere a um substantivo abstrato. Depois que você copiou todo esse bizu, a gente vai parte por parte, que nem diria o Jason, analisando todos os casos. Dá uma olhada nessa primeira frase que está no material de vocês. Ela tornou-se ofensiva ao rapaz. Esse ao rapaz é um termo preposicionado, vocês concordam? Aqui é a preposição. Ela está se referindo a quem? A tornar, sendo um complemento verbal, ou ofensiva? Tira a ofensiva, lê a frase sem ela, vai. Ela tornou-se ao rapaz, não faz sentido. Esse ao rapaz está completando a palavra ofensiva, que é um adjetivo. Não é um adjetivo? Para lembrar disso, você coloca na frente criança, vai. Criança ofensa ou criança ofensiva? É adjetivo. Sempre que um termo preposicionado completar um adjetivo, ele vai ser o que, candidato? Complemento nominal. Como a gente disse aqui, o complemento nominal é elemento preposicionado completando adjetivos. Eu sou tolerante com os amigos. Com os amigos está completando quem? Tolerante, que é também um adjetivo. Coloca na frente de criança, vai. Criança tolerante. Se completa adjetivo, o que é que eu tenho aqui? Complemento nominal. Irei sim, independentemente do local. Do local está completando quem? Independentemente, que é um advérbio.
Não é um advérbio? Toda palavra terminada em mente não é advérbio? Vagarosamente, independentemente. Ela agiu favoravelmente ao réu. Ao réu completa quem? Favoravelmente, que é um advérbio. Note que se completar adjetivos e advérbios, automaticamente eu tenho o quê, candidato? Complemento nominal. Isso aqui não cai na sua prova. Porque isso aqui não é um problema de análise. Pode colocar aí, raro em prova. Escreve aí, raro em prova. O problema, como eu disse para vocês, é quando eles completarem um substantivo abstrato. Agora pensa comigo aqui. O adjunto adnominal e o complemento, ambos, qual é o grau de semelhança entre eles? Ambos só completam um substantivo. Se o substantivo for concreto, automaticamente ele é o quê? Adjunto. O problema dessa confusão toda só vai acontecer quando o termo preposicionado completar um substantivo abstrato. Toda prova usa isso. Termo preposicionado completando substantivo abstrato. Termo preposicionado completando substantivo abstrato. Se alguém te perguntar, eu quero que você escreva isso. Qual é o grande problema do complemento nominal? Você vai escrever isso aí em cima, lá em cima, vai. Grande problema, escreva. Escreva, que essa é para ficar na sua cabeça. Grande problema do adjunto, coloque. Grande problema do adjunto e do complemento. Quando eles completarem um substantivo abstrato. Todas as provas fazem isso. Qual é o grande problema do complemento e do adjunto? Abstrato. E a gente tem que relembrar o que é um substantivo abstrato, que você não sabe. Hã? Quando eles completarem substantivo abstrato. Também. Eu vou fazer um resumo, tem aí no material de vocês. Nós vamos brincar um pouquinho do que é concreto, do que é abstrato. As tiazonas lá da alfabetização nos ensinavam que substantivo abstrato, concreto, é tudo aquilo que a gente consegue pegar, como o colega relembrou aqui. E é verdade, só que é uma meia verdade, tem mais do que isso. É tudo aquilo que eu consigo pegar e tudo aquilo que eu consigo ver materialidade. Se eu conseguir imaginar e ela tiver uma forma física na minha cabeça, é concreto. Por exemplo, cadeira, concreto. Caderno, concreto. Você pensa comigo, dragão. Olha, dragão não existe, eu não consigo pegar. E mesmo se existisse, você também não conseguiria pegar nele. Mas olha, ele existe no imaginário. Portanto, eu vou considerá-lo o que, gente? Concreto. Tá certo? Deus, por uma questão política, é um substantivo concreto. Tem mais. Eu quero que você grife aí nos fenômenos da natureza. Pode grifar, marcar, colocar um marca-texto aí. Eu estou no segundo passo. Brisa, noite, dia, chuva. Porque às vezes a gente fica pensando, o vento vai ser concreto? Vai, até o vento da bufa é concreto. Você consegue sentir. Sinta. Aí eu tenho dias, semanas. E essa letra D, que é interessante, que é o que mais as pessoas cobram, é em relação à concretude no seu elemento contextual. Por exemplo, todas as palavras que derivem de verbo são abstratos. Amar gera amor. É um substantivo deverbal. Ok? Posso dizer tristeza. É um substantivo deadjetival. Ele deriva de um adjetivo. Tudo em tese que derive de alguma coisa é abstrato. Sonho vem de quê? Vem de sonhar. Eu diria naturalmente, fora de contexto, que a palavra sonho é um substantivo abstrato. Tipo, o sonho que eu tive ontem foi um pesadelo. Aí é abstrato, que é o sonho. Agora, depende do contexto. Agora eu fui à padaria Santista, fazendo propaganda, e comi um sonho delicioso. Esse sonho é abstrato?
É concreto porque ele está sendo sinônimo de quê? De doce, de pão, de uma massa. Perceba que é o contexto. Notícia vem do verbo noticiar. Aí se eu pego um papel, imprimo e diz, olha, veja essa notícia. É um papel, ela está sinônimo de cartaz, de jornal. Então eu só posso classificar uma palavra no contexto. Tem substantivo que depende do contexto. Vamos te dar mais um aqui. Anúncio. Você me diria que é concreto ou abstrato? Aí você pensa, anúncio vem de anunciar. É um adverbal, então provavelmente é abstrato. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, o professor arrancou o anúncio da parede. É concreto porque ele está sinônimo de cartaz. O aviso que Sueli veio dar aqui na sala, aviso. Ela veio dar um aviso oral. Esse aviso aí é o quê? Eu arranquei o aviso da parede. Perceba, tudo depende de um contexto. E a maioria das pessoas que não entende o complemento nominal é porque não sabe o que é um substantivo concreto abstrato. Porque se eu digo, qual é o maior problema do complemento adjunto? Quando eles completam o quê? Repete. Qual é o maior problema do complemento adjunto? Se ele não sabe o que é um substantivo abstrato, como é que ele classifica essa peste? Não classifica. Então você tem que ter certeza de que se trata. Vai lá. Chuva, concreto abstrato. Vento. Ar. Concreto. Dia. Semana. Hora. É concreto. Toda noção temporal é concreto. Depois que eu aprendi isso, vamos brincar um pouquinho nessa regra de número 3. Quando eu disse que eu visitei a galeria de arte. De arte está completando quem? Galeria é um substantivo concreto ou abstrato? Cara, isso aqui é um substantivo concreto. Eu não estou no grande problema. O problema é só quando ele for o quê? Então, se é concreto, o que é que eu ponho aqui? Adjunto adnominal. Eu vi uma questão de prova que era o seguinte, olha. A faixa de pedestres. Faixa de pedestre. De pedestre está classificando quem? Está completando quem? Faixa. Essa faixa não é a faixa que está escrita no chão? Portanto, eu tenho o que aqui? Substantivo concreto. Se isso aqui é um substantivo concreto, de pedestre vai ser o quê? Adjunto adnominal. Eu não vou mais escrever sobre isso porque não é o grande problema, mas eu quero que fique a lição. Se completar um substantivo concreto, vai, gente, adjunto adnominal. B, eu quebrei o copo de vinho. De vinho, completa quem? Puxa uma seta para a palavra copo. Copo é um substantivo concreto, portanto eu tenho adjunto adnominal. Pode colocar aí, escreva. Vai. Milhões de pessoas morreram em 2020. De pessoas completa quem? Que é um. Se completar numeral ou substantivo concreto, o que é que ele é? Adjunto, pode colocar. A bruxa da rua. Bruxa é um substantivo concreto? Portanto, adjunto. A brisa da noite. Da noite completa quem? Brisa. Que é concreto. A chuva de verão completa chuva, que é uma noção temporal, concreto. Como? Com preposição. Ainda é preposição? Sim. A dúvida sempre vai ser com elemento preposicionado. Se não tiver preposição, já é adjunto. A dúvida do complemento adjunto sempre vai vir com uma preposição. Não é só o de, tá? Pode ser ao, em. Mas se não tiver preposição, aí é Não. O complemento nunca poderá vir sem preposição. Nunca. Tu nunca vai chamar um termo sem preposição de complemento nominal. Viu? Quarto passo. Agora é que o bicho pega, que eu quero que vocês tenham o máximo de atenção. Pode falar. O li, ele é mais raro. Eu acho que eu não coloquei nenhum li aqui. Para você achar uma questão do li é um pouco complicado. Mas a gente vê isso quando estiver trabalhando na função dos pronomes.
a gente aborda, viu? Mas é uma rara cobrança no livro. Quarto passo. Quando completar um substantivo abstrato, o negócio fica feio. Me diga qual é o grande problema do complemento do adjunto? Quando eles completarem um substantivo abstrato. Eu vou colocar aqui para você, quando ele completar um substantivo abstrato derivado de adjetivo. Por exemplo, velhice vem de quê? Se um substantivo abstrato derivar de um adjetivo, já é adjunto. Como a primeira frase aí, ó. A humildade de quem aí? Da população. Eu tenho uma locução que está completando quem, gente? O abstrato humildade. Humildade é um substantivo abstrato que deriva de quê? De humilde. Humilde não é um adjetivo? Bota na frente criança, vai. Criança humilde. Se ela deriva de adjetivo, o que acontece? Já é automaticamente o quê? Adjunto adnominal. Lembre-se que o sinal de alerta só vai aparecer quando o substantivo for abstrato. Aqui é abstrato derivado de adjetivo. Tá na boa. Nós temos aí um adjunto adnominal. Se você quiser testar mesmo, transforma a frase numa voz ativa. A humildade da população equivale à população é humilde. Ela é o agente da humildade. Ok? Faz o teste com a segunda. Dá um exemplo, por favor, quando não dê certo, como nós fizemos agora. População viva, agora um exemplo. Que não dê certo? Aí é o próximo passo. É o que está lá no próximo passo, aí vai ser um complemento, que vai sofrer a ação. Primeiro para definir na tela. Aí na tabela já tudo fundamental. O substantivo é abstrato. Tá na parte de abstrato, né? Verdade. O tamanho, a altura, porque eles são derivados de adjetivos, né? É abstrato mesmo, pode deixar aí. O peso da mesa. Da mesa completa quem, gente? Peso. Peso é um substantivo abstrato que deriva de quê? Do adjetivo pesada, né? Então equivale, o peso da mesa é equivalente a dizer o quê? Que a mesa é pesada. Ou seja, ele vai ser o agente, ele vai ser o sujeito. Portanto, adjunto adnominal. Mas, Pense um pouquinho. mas se alguém pesar a mesa, por exemplo. É porque eu estou dando uma qualidade. Não está falando do ato de pesar. É uma qualidade. Quando eu disse a humildade da população, equivale à população é humilde. Não que alguém humildou alguém. Né? Alguém não pesou a mesa. Não vai nessa ideia, não. Lembrando aqui que falar sobre complemento nominal é muita filosofia. É mais filosofia em relação à interpretação do que gramática. Eu estou te passando aqui dados gramaticais que vão te ajudar na análise. Mas tem questões muito complexas que eu não consigo mesmo, não consigo sair do canto, não. Mas eu sou um pouco assim sobre o abstrato. No caso, ele precisaria de outro para existir. Ele é dependente, ele precisa de um outro ser para existir. Chegamos na próxima. A altura de Vitor me impressiona. De Vitor completa quem? Altura. A altura vem de quê? Toda palavra derivada de adjetivo gera o quê? Adjunto adnominal. A velhice da sociedade equivale a quê? A sociedade é velha. Velhice vem de um adjetivo. Eu tenho aí um adjunto adnominal. Lembra uma outra coisa de todos esses aspectos. Tem aquela regrinha de matemática que a gente tira a prova dos 9? Não tem pra gente se certificar? De matemática, não é não? Vocês nunca viram essa regra?
Você faz uma... Eu não lembro mais, faz tempo. Mas você fazia uma soma lá e você tirava a prova dos 9, que era para verificar o resultado. Explica, eu vou explicar na próxima. Porque aqui não cabe essa questão de análise não, viu? Uma coisa que eu quero que você coloque aí é a ideia de posse. Para que você certifique-se de que se trata de um adjunto adnominal, é que os termos transmitem posse. Note aí na letra A humildade da população, nós temos a humildade pertence à população. Ideia de posse. A altura pertence a Vitor, o peso pertence à mesa, a velhice pertence à sociedade. Lembrando aqui que eu tiro a prova dos 9, que é um adjunto adnominal, sempre que for ideia de posse. Se você tiver com dúvida lá na hora da prova, meu Deus, eu estou entre B e C, adjunto e complemento, verifique se o termo está transmitindo ideia de posse. Se tiver posse, é adjunto. Porque os complementos nunca dão ideia de posse. É mais uma característica do adjunto adnominal. Aqui, o peso da mesa. Por exemplo, o caderno da menina. Aí você pode perguntar o seguinte: mas professor, da menina completa caderno que é concreto. Eu já vou chamar de adjunto. Sim, comprova que é um adjunto. Comprova que é um adjunto. A posse pertence a ela. Isso aqui eu provo que ainda é um adjunto adnominal. Não dá para fazer porque é concreto. Essa outra frase? A bolsa do aluno. Do aluno completa quem? Bolsa. É um pertence dele. A ideia de posse. A música do cantor pertence a ela. Concreto. Aí você já vai logo no concreto, você nem precisa avaliar. Eu estou só te dando esse exemplo para comprovar que adjuntos adnominais transmitem ideia de posse. Tá certo? Daqui a pouco eu faço um ditadozinho e vocês vão treinar para você saber se é ou não. Chegamos no quinto passo, que é o mais importante. Dá uma olhadinha nessa letra A. Antes disso, antes de avaliar esse quinto aí, eu queria que vocês pegassem o caderno aí. Quem não pegar o caderno, cai a mão. Para ela ser útil. Vai, biscoiteiro, vai. Tem espaço lá na última página. Hã? Se não pegar, é que cai a mão. Como você vai pegar, não vai cair. Escreve aí, vai. Primeira, eu quero que você se concentre um pouquinho, solta esse celular, essa rapariga de celular e comece a escrever aqui, vai. A velocidade do rapaz. Do rapaz está completando quem? Você sabe que velocidade é um substantivo o quê? Abstrato. A preferência do cliente. Do cliente completa quem? Preferência. Dos produtos completa quem? Devolução. Preferência vem do verbo preferir, substantivo abstrato. Devolução, substantivo o quê? Abstrato. Termo preposicionado completando substantivo abstrato, acendeu o sinal de alerta. Vocês estão lembrados? Qual é o grande problema do complemento adjunto? Termos preposicionados completando substantivos abstratos. Vamos analisar uma por uma. Pensem comigo, eu não vou dar resposta não. Do rapaz, completa velocidade. Velocidade é um substantivo abstrato que deriva de quê? De veloz. Veloz é o quê? Não, a classificação gramatical. É o quê? Não é um adjetivo? Ele não vem de um adjetivo? Se um substantivo abstrato, vou colocar aqui na frente, vem de adjetivo, se ele vem de adjetivo,
Do rapaz vai ser o quê? Adjunto adnominal. Equivale dizer que o rapaz é veloz, ideia ativa, agente. A preferência do cliente. Do cliente, completa preferência. Preferência vem de quê? Preferir. Vem de verbo. Aí o bicho pega. Que eu vou ter que analisar agora se esse termo sofre a ação da preferência ou ele é o agente dessa questão. Vou repetir. É aqui o grande problema. Se vem de verbo, eu tenho que analisar. A preferência do cliente equivale. O cliente prefere, sendo agente, ou ele é preferido? Tipo, a preferência do cliente é quem manda na nossa loja. Alguém está preferindo o cliente ou o cliente está preferindo algo? Fala, o cliente está preferindo. Ele sofre ou comete a ação? Comete. Se ele está cometendo a ação, ele é agente. A de agente, A de adjunto, adnominal. Perceba a diferença para essa próxima. A devolução dos produtos. Dos produtos completou devolução, que é um substantivo abstrato que deriva de quê? De verbo. Então eu tenho um problema aqui. Aí eu tenho que avaliar se é agente ou paciente. Me diz. A devolução do produto. O produto devolveu ou foi devolvido? Foi devolvido. Se ele é paciente, eu vou ter complemento nominal. Passivo, né, também, que é uma voz passiva substantiva. Agente paciente. Sempre vai ser do termo preposicionado com um termo abstrato. Me diz a primeira frase aí do quinto passo, por favor. Os aplausos dos alunos, é? Não, olha pra cá. Vamos aqui. Eu quero que você responda, viu? Os outros, sim, você mesmo. Não, eu quero que você pense. Não é obrigado você acertar, não, tá? Escute só. Pensa comigo. De maconha está completando plantação, correto? Uma coisa de cada vez. Se completa aqui, se plantação aqui fosse concreto, ele já seria adjunto. Mas ele é abstrato, vem do verbo plantar. Ela ainda não existe. A plantação de maconha foi adiada para o ano que vem. Então, plantação é um substantivo abstrato que deriva de quê? De verbo. Se deriva de verbo, vem a dúvida. Você só vai analisar se é agente ou paciente quando derivar de verbo. Faça comigo. A maconha plantou sendo agente ou ela foi plantada? Ela sofre a ação. Se ela sofre a ação, complemento nominal. O complemento nominal sempre é um termo preposicionado que sofre a ação do substantivo que completa. Aí você tem que avaliar. Se derivado é adjetivo, como velocidade que vem de veloz, já é adjunto. A dúvida é só no substantivo abstrato. Vejamos aí o quinto passo. Quinto passo, acompanha comigo. Posso começar? Os aplausos dos alunos. Dos alunos, completa quem? Aplausos, vem de quê? Vem de aplaudir. Aí eu tenho que avaliar. Me diga, os alunos foram aplaudidos ou eles aplaudiram? Ele é agente? Não é não? Nessa frase ele é agente. Se ele é agente, eu vou chamá-lo de quê?
Coloque em cima adjunto adnominal. B. O empenho da escola foi reconhecido. Pensa comigo. O empenho da escola foi reconhecido. Da escola completa quem? Empenho vem do verbo empenhar, não vem? E aí? Eu tenho que avaliar. Da escola, completa empenho, que é um substantivo abstrato que deriva de verbo. A escola empenhou ou ela foi empenhada? Leia a frase, você tem que ler. Viu? Tem que analisar. Gente, complemento nominal é filosofia. Se você não tiver paciência, não aquietar esse vício, você não responde não. O empenho da escola foi reconhecido. Equivale, gente, que ela fez um projeto e esse projeto foi reconhecido. A escola empenhou. Ela é agente da ação. Se é agente, eu tenho o quê? Adjunto adnominal. Equivale que a escola se empenhou. Isso aqui é um dos assuntos mais complicados da gramática. Se você não prestar atenção mesmo e treinar, você tem um compromisso. Você tem que chegar hoje em casa e tem que fazer pelo menos 10 questões de complemento. E tem que acertar no mínimo 5. 6, que é 60%. O aviso do diretor foi útil. Esse aviso, vou supor que é uma oralidade, para considerá-lo um abstrato. O aviso do diretor foi útil. O aviso do diretor. Do diretor completa quem? Aviso é um substantivo abstrato que deriva de... Eu tenho que avaliar. Alguém avisou o diretor, ou seja, o diretor sofre a ação de ser avisado ou é ele que avisa? Se ele avisa, ele é agente. Agente há de quê? Adjunto adnominal. O amor de mãe é perfeito. O amor de mãe é perfeito. A mãe está sendo amada ou ela está amando aí? Ela é agente, adjunto. Não, então eu ia fazer uma pergunta? Analisando isso aí com o paciente, dá certo em todos. Dá certo o quê? Que não dê certo. Não, tem sempre. Eu vou te colocar uma que não dá para saber. Sem contexto não dá. Se eu dissesse o seguinte, ó. A matança de policiais preocupa Natal. Vamos só colocar essa. A frase aqui não tem contexto. Eu estou te dando uma frase só. De policiais está completando quem aqui? Matança vem de verbo matar. Não, calma, vamos analisar. A matança de policiais. É porque eu falei em Natal, você pensou isso. Mas a frase não tem contexto. Não tem contexto. A matança de policiais preocupa o governo. A frase é essa. A matança de policiais preocupa o governo. Eu posso tanto pensar que policial matando preocupa o governo, ou ele morrendo preocupa o governo. Isso aqui você não tem como saber sem contexto, não. Fica solto. Agora, se eu pusesse a matança de policiais em Natal tem causado grande prejuízo à corporação pela perda de vários soldados. Dentro dessa frase, ele sofre ou pratica? Aqui eu teria um complemento nominal. Viu como é filosofia? Tem casos que você não tem como saber realmente, não. Aí você precisa voltar ao texto, verificar isso. A da IDECAN. A IDECAN colocou o seguinte, estava falando sobre uma pesquisa que estava sendo feita com peixes. Aí estava escrito assim, cara, a preferência dos peixes, se eu te dissesse assim, risadinha solta, a preferência dos peixes, você entende que alguém está preferindo os peixes. Eu chego lá na loja dele e digo, olha, eu quero esse peixe aqui. O peixe nessa frase que eu estou dizendo agora está sofrendo ação, seria um complemento. Mas no texto, eles estavam colocando comida e verificando qual era a ração que eles mais gostavam.
Ou seja, a preferência dos peixes nessa nova frase que eu disse é o quê? Ele é agente, porque o peixe estava preferindo determinada ração à outra. Então tudo é contexto. Valeu, vamos dar loja. Qual é o nome da loja? Nato Fish. Nato Fish, Juazeiro do Norte, Rua Leão 13, é o quê? Qual é o número? 965 aí. Vai lá e aceita encomenda, vai deixar onde? Vai deixar no Rio Grande do Sul os peixes? Todo canto, vai de moto? Aí, ó. Vai lá. A polícia impediu a fuga do ladrão. Do ladrão está completando quem? Fuga. Fuga vem do verbo fugir. Vem de verbo. Me diga, o ladrão fugiu ou alguém deu área para ele? O ladrão fugiu, é agente. O crescimento da empresa foi rápido, equivale a quê? Que a empresa cresceu. Vejamos na letra A, que a gente já fez. Já fez não. Sexto passo, letra A. Os alunos fizeram a leitura do texto. Do texto completa quem? Leitura. Leitura vem do verbo ler. Me diga, o texto leu ou ele foi lido? Foi lido. Se ele sofre a ação, é o quê? Complemento nominal. Pode colocar aí, CN. A defesa da pátria pelos estudantes. A defesa da pátria. Da pátria está completando quem, candidato? Defesa, que é um substantivo o quê? Abstrato. Pensa aqui contigo. Defesa vem de... que é verbo. Então tem um problema. A pátria defendeu ou foi defendida? Nessa frase. Nessa frase ela foi defendida por quem? Grifa aí pelos estudantes. Grife. Eu quero que você me classifique pelos estudantes, que completa também defesa. Perceba. A defesa da pátria. A pátria foi defendida pelos estudantes. Completa defesa. Ele é agente ou paciente? Pelos estudantes que eu estou falando. Não foi eles que defenderam? Então, ó, os estudantes defenderam a pátria. É agente, coloca aí, pelos estudantes é AA, adjunto adnominal. Vocês entenderam? Sim. Escreve uma frase aí, vai, no caderno, lá atrás. Só para dizer. A descoberta da vacina pelos chineses. Não fale nada. Classifique. Me dê um gabarito desse aí. Caiu na prova. Tem dois termos aqui. A descoberta da vacina pelos chineses. Da vacina completa quem? E pelos chineses? Descoberta também. A descoberta pelos chineses. Descoberta vem do verbo descobrir, substantivo abstrato de verbal. Da vacina, a vacina descobriu ou foi descoberta? Sofre complemento. Os chineses descobriram ou foi descobertos? Adjunto, adnominal, porque eles são o agente. Lá do outro lado, letra B. A invenção do rádio mudou o mundo. Não, menina, é na folha mesmo.
No sexto passo. Sexto passo. A invenção do rádio. Do rádio completa quem? Invenção vem do verbo inventar. O rádio inventou ou foi inventado? Se ele sofre ação, o que é que ele é? A plantação de árvore e por aí vai. Vê essa letra G. Tenta fazer você sozinho essa G aí. Letra G. Uhum. A consolidação da democracia está completando quem? Consolidação que vem de quê? Consolidar. É de verbo. Me diz, a democracia consolidou ou foi consolidada? Complemento. Desenvolvimento da cidadania equivale à cidadania. Desenvolveu ou foi desenvolvida? Foi desenvolvida. São dois complementos. Observação muito útil de prova. Anote essa frase aqui do complemento. É um bizu. Bizu de milhões aqui. Os abstratos, medo e saudade, cara, eu cataloguei um monte de questão com essas duas pestes aqui. Medo, saudade. Tudo que for ligado a essas pestes aqui serão complementos. E ela é de difícil identificação. Se fosse o seguinte, olha, tenho medo de... Vai lá. Tenho medo de morrer. Vou colocar aqui. Tenho saudade do meu amor. Pensa aqui, ó. Tenho medo... porque vocês não são homem bastante para sentir saudade, né? Aí, ó. Fica tudo assim, ó. Masculinidade frágil aí, ó. Tenho medo de morrer. Se os elementos que se ligarem a medo e saudade serão complementos. Cara, isso cai. É medo e saudade. Parece que é repetido e se em prova. De morrer, completa medo. Que vai sofrer a ação. Aí você, olha como engana. Quando você pensa o seguinte. Tenho medo de morrer. Aí você fica pensando. Quer dizer que é o morrer que sofre o medo? Fica a maior confusão na sua cabeça. Viu essa zeguagem aqui? É complemento e acabou a conversa. Medo e saudade. Tipo, tenho saudade de meu amor. Você pensa o seguinte, olha, o meu amor é que gera a saudade em mim. É mentira. Tudo é gerado em você, na sua cabeça idiota, no seu coração, que está sentindo saudade daquela pessoa que não está a mínima para você. Não é? Aí diz, eu estou pensando, a outra pessoa está curtindo e você chorando aí. Para aí, meu filho. Quem chora leva chifre. Oi? Sim, estão aí. Saudade, amor, sim, coloca todos. Viu? Agora eu vou deixar você um tempinho para provar que sabe. Por acidente eu coloquei o gabarito aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vai, eu quero ver todo mundo fazendo. Faz isso. No final você olha, senão você se trai. Vou deixar um minutinho, são 10 questões. Boa sorte. Gente, não resta dúvida desses termos, porque brasileiro e estrangeiro não estão sob forma de preposição. São dois adjetivos que estão completando turistas, sem ter a interferência de um verbo. Eu tenho o que aí? Um adjunto adnominal. Vocês acertaram assim nessa teoria? Boa, letra B de bola 1. 2. De acidente, completa o abstrato risco.
que não vem nem de adjetivo nem de verbo. Aí piora, porque eu vou ter que só analisar a questão de agente e paciente. Pensa comigo, o acidente agiu ou sofreu? Óbvio que sofreu, gente. Complemento nominal. Ele não vai agir, ele vai sofrer alguma coisa. Letra o quê? B. Quem acertou aí? Quem acertou a 2? Quem acertou a 1? Você entendeu agora? Terceira. Dizem, olha cara, medo e derivadas. Medo, saudade, horror, pavor, saudade, amor. Tudo isso aí, bicho, é complemento nominal. Letra B de bola. Oi. Gente, é medo de, pavor de. É com de, tá? É medo de, pavor de, saudade de. Tem que ter o de. Letra B de bola. Quem acertou? Também com bizu escrito na lousa, só se você fosse louco, né? Quarta. Meu bichinho de pelúcia. De pelúcia completa quem? O bichinho. Desculpa, eu não resisti não. Letra C, que é concreto, né? Bem concreto o bichinho. Produtores ocidentais de petróleo. De petróleo completa quem? Oi? Não. Completa produtores. Esses produtores aí, se fosse o outro, seria complemento, que é um adjetivo, né? Produtores ocidentais de petróleo. De petróleo, completa o substantivo concreto, produtor. Tudo que for pessoa, bicho, é pessoa, é concreto. Não tem pra onde correr aí. Eu acertei, mas Adjunto. eu adjunto, tá? Só que eu complementei ocidental. Aí eu sei que ocidental é pessoa, né? Deu certo. A liberação de estoque. De estoque completa quem, candidato? Liberação é um substantivo abstrato de verbal, não é? Não vem de verbo? E aí? O estoque liberou ou foi liberado? Foi liberado. Adjunto e complemento. Letra D de dado. Gente, tá mais claro esse conteúdo? Agora sim, bicho. Se você não ficar fazendo questões sobre esse tema, você esquece. Então guarda esse material aqui que é valioso. E é isso. D de dado, né? 6. Estimulando a participação ativa dos alunos. Dos alunos completa quem? Não é ativa não, viu? É participação. Dos alunos completa participação, que é um substantivo abstrato que vem de verbo. Vem de que verbo? Participar. E aí, o aluno participou ou foi participado? Ele foi estimulado. Não, gente. Se tivesse completando estimulando, aí seria uma outra coisa. Presta atenção. Estimulando a participação dos alunos. Eu estimulo que o aluno participe. Ele vai ser o agente da participação. Eu estimulo que o aluno participe. Ele é agente aí. É adjunto. Repito. Estimulando a participação ativa dos alunos. Dos alunos, completa participação. Minha pergunta é, eu estimulo que um aluno participe? Sim. Que ele participou, ele é agente da participação. Adjunto adverbial? 7. Vive sob ataque. B de bola a sexta. Vive sob ataque de grupos políticos. Diz aí, candidato. De grupos políticos completa quem? Ataque. Preste atenção que ataque vem de atacar, que é verbo. Me diga, o grupo político atacou ou foi atacado? Cara, você toma cuidado, você tem que voltar ao texto. Vamos ler.
A socióloga argumenta que a educação sexual nas escolas, que vive sob ataque de grupos políticos, equivale que o grupo político atacou. Então eu tenho agente, adjunto. No país, ajudaria a prevenção da gravidez precoce. A gravidez precoce preveniu ou foi prevenida? Foi prevenida, paciente, letra C. Adjunto e complemento. Não é não? 8. Com o abandono das terras por seus proprietários, das terras e por seus proprietários, ambas completam abandono, que vem do verbo abandonar. Me diga, as terras abandonaram ou foram abandonadas? Sofre complemento. Por seus proprietários, completa também abandono. Agente ou paciente? Agente. Ou seja, seus proprietários abandonaram as terras. Letra B de bola. Finalmente, é preciso cuidar com a obsessão dos detalhes. Pensa comigo. Dos detalhes, completa obsessão, que não vem de nada, não vem de obsessar, não existe isso. Aí eu tenho problema. Quando não vem de adjetivo, pois não vem não, viu, filho? Bom, pode vir de adjetivo, né? Pode vir de adjetivo, mas pensamos, com a obsessão dos detalhes. Vocês estão lembrados de medo de, saudade de, pavor de? Está no mesmo caso. Obsessão de. Me diga, os detalhes é que tinham obsessão ou eles recebiam a obsessão? Lógico que eles recebiam, ele é um complemento nominal. Chegamos à 10ª. Agora a 10ª eu preciso ter análise. Ai, professor, eu vou fazer a primeira e com ela eu já mato. Eu tenho ódio disso. Vamos fazer uma por uma. Olha. Sobretudo na facilidade de interação do indivíduo. Equivale que alguém interagiu com o indivíduo ou que o indivíduo interagiu? Ele interagiu. É agente, eu tenho adjunto adnominal. Continuando. Com diversos ecossistemas na oferta de serviços. De serviços completa a oferta, que é abstrato, vem de ofertar. Me diga, o serviço ofertou ou ele foi ofertado? Foi ofertado, complemento nominal. No respeito à privacidade do cidadão, a privacidade do cidadão pertence a ele, ideia de posse. Adjunto adnominal. E alinhamento às leis gerais de proteção de dados. Os dados protegeram ou foram protegidos? Foram protegidos. Complemento nominal. Qual é o gabarito? Letra A. Gente, de 10, pelo menos 6. Que bom. Chegando em casa, mais questões desse mesmo conteúdo. É nóis.